E aí, pessoal, tudo bom? Então agora vamos no nosso oitavo vídeo de correção de exercícios e nesse vídeo nós vamos fazer 11 questões sobre semelhança de triângulos. É um assunto que cai bastante, mas é bem tranquilo. Dá uma olhada aí, começando com o exercício 1. Olha essa questão 1 aí, que a gente vai começar já com questão de Enem, Enem 2010. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros, foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo. Olha aí, então eu já sei que esse ângulo aqui é reto. E as outras 3 eram os pontos médios desse triângulo. O que o ponto médio faz, gente? Ele divide o segmento ao meio. Então, eu sei que se de A até P é x, de P até B é x também. Se de B até M é um valor, de M até C é outro valor. Então, vou chamar de Z, por exemplo, de B até M. M a C também vai ser Z. E se de A a N é Y, de C a N também vai ser Y. Então, repara, a região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Então, você vê que ela está até com a cor mais escura aqui, esse trapézio ABMN. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde a... Bom, gente, vamos lá. Repara esse ângulozinho aqui. Eu vou chamar ele de alfa, tá bom? Olha para o seu triângulo MNC. Olha para o triângulo MNC. E olha para ele tem Z, Y e o ângulo alfa no meio, não é? Agora olha para o triângulo ABC. ABC. Consegue ver? Ele tem 2Z, 2Y e alfa no meio. Existe um caso de semelhança de triângulos, que é o caso LAL, que diz o seguinte: se dois lados forem proporcionais e o ângulo entre eles for igual, esses triângulos são semelhantes. Então, repara, 2Z e Z. A razão de proporção aí é 2, não é? 2Z sobre Z. E do outro lado, 2y sobre y. Também a razão de proporção é 2. E o ângulo é o mesmo entre os dois, o ângulo é alfa. Então, eu posso afirmar categoricamente que os triângulos MNC e ABC são semelhantes. Então, o terceiro lado do meu triângulo ABC não é 2x? Então, esse ladinho aqui vai ser metade, proporcional, x. Ok? E esse ângulo aqui vai ser um ângulo reto igual ao ângulo reto do triângulo ABC. Então, agora eu tenho um triângulo retângulo de catetos x e y e hipotenusa z. Ok? Agora pensa comigo. Pensa comigo aqui. Se eu já tenho ângulo reto aqui e aqui, consequentemente também é reto, tendo dois lados opostos iguais, concorda que se eu fechar aqui eu tenho um retângulo? E esse retângulo vai ter o lado de cima y também. E se eu dividir esse retângulo no meio? Eu não vou ter dois retângulos de cateto x e y? Quem vai ser a hipotenusa nesse caso? Quando os catetos são x e y, a hipotenusa sempre vai ser z, pelo teorema de Pitágoras. Nessa questão.
Então, reparou que eu tenho no triângulo grande 4 triângulos iguais? ZYX, 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 ZYX. Então, a área desses caras é sempre igual. Vou chamar a área de A. A, A e A. O meu triângulo completo tem área 4A. Mas a área calçada é de apenas 3A. Agora, a área a ser calçada é 3A, não é isso? Então, eu já sei que é 3A. Vamos comparar com as respostas. É a mesma área do triângulo AMC? AMC. Olha só, quem é o triângulo AMC? Vamos ver quem é. AMC. É a mesma área? Não, porque aqui a minha área é 2A. E eu quero que seja 3A. Alternativa B. É a mesma área do triângulo BNC? BNC? Com certeza não, porque também vai dar 2A ali. Metade da área do triângulo ABC? Não, ABC é o todo. O todo é 4A. 3A não é metade, não. Dobro da área do triângulo MNC? MNC é A. O dobro seria 2A. E eu quero 3. Seria o triplo. Exatamente, a alternativa é triplo da área do triângulo MNC. Ok? Olha agora para essa questão número 3, pessoal. Ele diz assim: considere a imagem abaixo que representa o fundo de uma piscina em forma de triângulo, com a parte mais profunda destacada. Então, essa parte aqui é a parte mais profunda, essa mais escura. O valor em metros da medida x é... Então, ele quer saber o valor de x aqui, ó. Ok? Agora, pensa comigo. Aqui é θ, não é? E aqui em cima também não é θ? Concorda comigo que tanto essa reta aqui quanto essa possuem a mesma inclinação relativa? Os dois têm o mesmo ângulo? Então, eu posso dizer que essas duas retas são paralelas. Então, o mesmo ângulo de cá, que por sinal também é θ, vai ser aqui em cima também θ. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho dois triângulos que são semelhantes. Olha, θ, 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 θ. E, além de semelhantes, eles são isósceles, porque dois ângulos são iguais. E a gente viu já isso, que quando o triângulo tem dois ângulos iguais, ele é isósceles. E ele tem também dois lados iguais. Então, aqui é 8 e aqui é 2. Agora, vamos pensar. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, ele é comum tanto ao triângulo pequeno quanto ao triângulo grande, não é isso? E aí nós vimos que o pequeno é semelhante ao grande. Se os triângulos são semelhantes, os seus lados correspondentes são proporcionais. Então, ó, 2 não está oposto ao θ? Quem está oposto ao θ no grande? 8. X não está oposto ao alfa? Quem está oposto ao alfa no grande? 12. Então, 2 está para 8, assim como x está para 12. É só montar essa fração. X está para 12, 2 está para 8. Não esquecendo da coerência. Eu comecei com um triângulo pequenininho em cima, ó, x sobre 12. Então, na outra fração, o pequenininho em cima, 2 sobre 8. Agora é só multiplicar cruzado. 8 vezes x, 8x. 12 vezes 2, 24. X vai ser, então, 24 dividido por 8. 24 dividido por 8, 3. Resposta certa, letra C. Tranquilo? Numa festa junina, além da tradicional brincadeira de roubar a bandeira no alto do pau de sebo, quem descobrisse sua altura ganharia um prêmio. O ganhador do desafio fincou
paralelamente a esse mastro, um bastão de 1 metro. Medindo-se as sombras projetadas no chão pelo bastão e pelo pau, ele encontrou, respectivamente, 25 decímetros e 125 decímetros. Portanto, a altura do pau de sebo em metros é... Então, vamos lá. Eu tenho aqui um pau de sebo e tenho um mastro do lado. Os dois são paralelos. Eles têm o mesmo ângulo de inclinação. No caso, o ângulo reto. E aqui o sol está batendo para fazer sombra nos dois. Repara que eu tenho dois triângulos aí, não tem? Vou desenhar melhor isso aqui para vocês. Olha aqui. Agora sim eu tenho o pau de sebo, vou botar aqui, ó. Eu tenho o mastro, que ele botou, né? Um bastão, desculpa. Bastão. A sombra. Ó, quanto que ele falou que mede o bastão? 1 metro. E quanto que ele falou das sombras? A do pequenininho, a sombra do bastão, 25 decímetros. E a sombra do pau de sebo, não é tudo isso aqui? Isso tudo dá 125 decímetros. Eu sei que esse ângulo aqui é reto, sei que esse ângulo aqui é reto. E eu quero a altura do pau de sebo. Olha para esse ângulo aqui. Esse ângulo alfa, ele não serve tanto para o pequeno quanto para o grande? E o pequeno e o grande não têm ângulo reto? Então, esses triângulos são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo. Quem são os lados correspondentes? 1 metro, oposto ao alfa. X oposto ao alfa. 25 oposto a esse que não tem nome. 125 oposto ao que não tem nome. Então, a minha fração vai ficar x sobre 1, 125 sobre 25. Usando os lados correspondentes, sempre com a coerência. Se eu comecei com um triângulo grande em cima, eu vou com um triângulo grande em cima até o final. Pergunta. Antônio, aqui está em metros e aqui está em decímetros. Pode ser assim? Pode usar medidas diferentes? Eu aprendi que tem que ser medida igual. Todo mundo metro, todo mundo decímetro. É verdade. Só que tem um detalhe. Todo mundo na mesma fração tem que ter a mesma medida. Então, como aqui está em decímetro, aqui também estando em decímetro, está ok. O 1 é metro, a minha resposta vai sair em metros, igual ao 1 da fração. Então, não tem problema. Ah, Antônio, mas eu quero mudar para metro que eu fico mais confortável. Tranquilo, é contigo mesmo. Só que só tem essa obrigação de ter a mesma medida na mesma fração, ok? Então, vem comigo aqui, ó. Eu poderia até multiplicar cruzado aqui, não poderia? Daria certo? Daria. Mas pensa comigo. Quanto que é x dividido por 1? X dividido por 1 é x, pô. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. E quanto que é 125 dividido por 25? É 5. Então, x é igual a 5 metros. Letra A de absurdamente fácil. Beleza? Olha agora a questão 5. Ele diz que os pontos D, E e F pertencem aos lados de um triângulo retângulo ABC. Já está aqui o desenho, ó, o triângulo retângulo ABC, triângulo com ângulo reto aqui, e os pontos D, E e F fazem parte do triângulo. Determinando um retângulo. Olha aqui. Estão vendo aqui o retângulo? Olha o retângulo. Se é retângulo, eu sei que os ângulos são todos retos. E aqui também é ângulo reto. Com BF igual a 6, conforme mostra a figura. Onde está BF? Aqui, ó, 6. Já está escrito. Dadas as medidas, AB igual a 8. Então, onde está AB? AB não é isso tudo aqui? Isso tudo mede 8.
e BC igual a 10. Quem é BC? BC não é isso tudo aqui? Tudo é 10. Eu já tenho 6 até aqui. Para completar os 10, está faltando quanto para o outro pedacinho? 4. Então, qual o comprimento do segmento BE? Quem é BE, gente? É esse pedacinho aqui, ó. X. É isso que eu quero. Ok? Como é um retângulo, se BE é X, então DF também é X. Porque no retângulo, lados opostos são iguais. Explicação na aula número 6. E eu tenho esse ângulo alfa aqui, ó. E aqui é reto. Então, olha para o triângulo DFC. Ele é um triângulo retângulo com ângulo alfa. Ok? Agora, olha para o triângulo grandão, o triângulo ABC. O triângulo ABC também é um triângulo retângulo, concordam? E também tem um ângulo alfa. Ele é um triângulo retângulo com ângulo alfa. Quando eu encontro em dois triângulos dois ângulos iguais, como foi o caso, reto e reto, alfa e alfa, eu posso dizer que esses caras são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo. Se os triângulos são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Seus lados correspondentes. Então, olha, oposto ao alfa no pequeno, quem é? X. E oposto ao alfa no grande, quem é? 8. Então, x sobre 8 é a primeira fração. E a segunda? Oposto ao cara que não tem nome no pequeno, 4. Oposto ao cara que não tem nome no grande, é quanto? 10. Não foi isso que a gente escreveu aqui? Que esse lado todo, do B até o C, mede 10? Então, quem é a minha segunda fração? 4 sobre 10. E essas frações são iguais. X sobre 8, 4 sobre 10. Não pode esquecer isso. Coerência. Se eu comecei com um triângulo pequeno em cima, eu vou com um triângulo pequeno em cima também na outra fração. Multiplicando cruzado, 10 vezes x, 10x. 8 vezes 4, 32. O x que está multiplicando com 10, o 10 vai passar para o outro lado, dividindo. 32 dividido por 10, 3,2. Achei o valor de x. Resposta certa, letra D. Ok? Olha essa 6 agora aqui. Um marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de triângulo-retângulo, cujos catetos medem 12 e 35. Ó, já fez sentido para você? Desenha. Eu tenho um triângulo-retângulo, cujos catetos medem 12 e 35. Triângulo retângulo, então tem um ângulo reto aqui, tá? Isso tem que saber, não tem jeito. Fez sentido, desenha. A partir dessa peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que um dos ângulos retos do quadrado coincida com o ângulo reto do triângulo. Então, eu vou desenhar aqui, ó, um quadrado onde o ângulo reto dele coincide com o ângulo reto do triângulo. A medida do lado do quadrado desejado pelo marceneiro, ou seja, o lado do quadrado que eu quero saber, é ele que eu vou chamar de x. É isso aqui que eu quero, o lado do quadrado. E eu sei que por ser quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Então, tudo aqui é x. Agora, pensa comigo. Daqui até aqui é 35, não é? 35. Só que eu tirei x. Qual é a expressão matemática que me garante quanto eu tenho de sobra aqui? Eu tinha 35, tirei x. Qual é a operação matemática que tira? Subtração. Então, lá naquele meu ladinho, eu vou ter
35 menos x. Ok? Então, lembra, você tinha 35 e tirou x, menos x. É o que sobrou, 35 menos x. Olha para esse meu ângulozinho aqui agora. Vou chamar ele de alfa. E vou olhar para quais triângulos agora. Quais são os triângulos que eu vou olhar? Pensa comigo aqui agora. Olha só, esse meu triângulo aqui, ele tem um ângulo reto e um ângulo alfa, concordam? E o meu triângulo todo também tem um ângulo reto e um ângulo alfa. Então, o que eu posso dizer desses dois triângulos? Eu posso dizer que eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Ângulo reto, ângulo alfa, ângulo reto, ângulo alfa. Beleza? São triângulos semelhantes. E aí, eu vou ter que ver quem são os correspondentes. Lembra? Sempre tem que usar os correspondentes e ter coerência. Então, oposto ao alfa no pequeno, quem é? X está para quem é oposto ao alfa no grande? Lá no grandão, 12. Quem é a outra fração que eu vou formar? Aqui, ó, no pequenininho, 35 menos x, ele está oposto ao ângulo que não tem nome. Quem é o cara oposto ao ângulo que não tem nome no triângulo grande? 35. Então, ó, coloquei de cores diferentes as frações. Ó, x sobre 12, 35 menos x sobre 35. Lembrando que se eu comecei com um triângulo pequeno, eu vou com ele até o final na mesma posição. Então, x sobre 12 é 35 menos x sobre 35. Posso multiplicar cruzado aqui, sem problema nenhum. X vezes 35 dá 35x. 12 vezes 35, 350 com 70, 420. Menos 12 vezes x, menos 12x. Agora, é só equação de primeiro grau. Menos 12x vai passar para o outro lado, mais 12x. 35x mais 12x, 47x. E o 47 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. 420 por 47. Vamos fazer aqui na humildade? 420 por 47. Olha aí. Vamos lá. Vai dar 8, né? 8 vezes 7, 56. Vou fazer bem devagar, ó. 56 vai 5. 8 vezes 4, 32. Com 5, 37. Vai sobrar 4. 11 menos 7, 4. E aqui nada, né? 0,9. 440 dividido por 47 é 9. 9 vezes 7, 63. Vai 6. 9 vezes 4, 36. Com 6, 42. Então, deu 8,9 aproximadamente. Se eu fizer essa conta na calculadora, eu vou encontrar 8,936 aproximadamente, mais ainda, né? Só que eu não preciso disso tudo, porque ele quer mais próximo de quanto? 8,9 é mais próximo de 8,5 ou de 9? De 9. Então, a resposta certa é a letra C. De caramba, que questão fácil. Olha essa questão 7 aí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha nela. O indicador de direção do vento, também conhecido como biruta, é item obrigatório em todo heliponto. Suas dimensões devem estar em conformidade com a figura e com a tabela apresentadas na sequência, retiradas do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. Lzão, que é o todo aqui da biruta, o comprimento todo. Com o heliponto elevado, tem que bater 120 centímetros. Com ele ponto ao nível do solo, tem que ser maior ainda, 240 centímetros. Esse Dzão aqui, ó, que é o diâmetro da boca maior da biruta. 30 centímetros no heliponto elevado, 60 centímetros no heliponto do solo.
E o Dzinho, que é o diâmetro da boca menor da biruta, 15 no heliponto elevado, 30 no heliponto do nível do solo. A fabricação da cesta de sustentação é baseada nos valores de Dzão, Lzão e H, aqui no meio, ó, H aqui no meio. Esse diâmetro aqui, H. E considera que a figura corresponde a um tronco de cone reto. Aí você já vê tronco de cone e desespera. Calma, presta atenção na questão. Cujas circunferências de diâmetros Dzão, Hzão e Dzinho são paralelas. Então, ó, esses diâmetros são paralelos entre si, ok? No caso de o heliponto estar no nível do solo, então eu vou usar essas medidas. Lzão para mim é 240, Dzão para mim é 60, Dzinho é 30. Qual o valor correto de Hzão? Vamos, então, desenhar melhor isso daqui? Porque, repara, eu tenho que isso aqui vai diminuindo, não é? Se isso aqui vai diminuindo, uma hora eles vão se encontrar e eu vou ter um triângulo. Eu tenho um triângulo aqui, pequenininho, eu tenho um triângulo aqui, médio, e eu tenho um triângulo aqui, grande. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Ok? E esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, ele é o mesmo para os três triângulos. E como as retas são paralelas, se eu chamar aqui de beta, aqui também obrigatoriamente tem que ser beta, porque é reta paralela cortada por transversal, e aqui também tem que ser beta. Então, repara, eu tenho que os triângulos PAV, quem é o triângulo PAV, pessoal? Triângulo PAV. PAV. E o triângulo CMV, quem é o triângulo CMV? É o grandão, ó. Esse grande aqui. Eles são semelhantes. Eu não já achei dois ângulos iguais em cada um? Alfa e beta? Então, pronto, eu posso dizer que esses lados são proporcionais. Dzinho está para Dzão, assim como x, que é a altura. Lembra que lá na caso de semelhança de triângulos eu falei que tudo é proporcional, inclusive a altura? Então, a altura do pequeno x está para a altura do grande. Quem é a altura do grande? L mais x. Vamos montar essa fração devagarzinho? Dzinho está para Dzão, assim como x está para L mais x. Ok? Só que quem é o nosso Dzinho, quem é o nosso Dzão? Vamos voltar lá para a gente lembrar? Olha aqui quem é o nosso Dzinho e quem é o nosso Dzão. Dzinho é 30, Dzão é 60 e L é 240. Então, aonde está Dzinho, vou colocar 30, onde está Dzão, 60, onde está L, 240. Então, vai ficar assim, ó, x sobre x mais 240 é igual a 30 sobre 60. Vou multiplicar cruzado aqui, mas se eu quiser eu posso simplificar, né? 30 e 60 vai dar 1 sobre 2. Agora sim eu vou multiplicar cruzado, ó. 2 vezes x, 2x. E tudo isso daqui vezes 1, todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, vai continuar x mais 240. Esse x está somando, passa para o outro lado diminuindo. 2x menos x é x. E esse x vai medir 240. Então, eu já achei que esse cara vale 240. Ok aqui? Agora, vamos lá. Isso não é ainda quem eu quero. Eu quero o h. É isso aqui que eu quero. Então, eu vou ter que determinar quem é o h. É isso aqui que eu quero. Então, de novo, eu não falei que os três triângulos são semelhantes? Então, concorda comigo que esse pequenininho e esse médio também são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo? Então, vamos lá.
Dzinho está para H, assim como x está para 5L sobre 8 mais x. Agora, vamos lá. Eu já sei que o L era 240. Isso a gente viu lá do texto. Eu também sei que x é 240, que eu acabei de calcular. Eu sei que Dzinho é 30. Então, repara que só ficou de incógnita o H. Olha aí. 240 mais 5 vezes 240 sobre 8, porque o L é 240, é igual a 30 sobre H. Vamos fazer essas contas rapidinho aqui? 240 dividido por 8 dá 30. 30 vezes 5, 150. 150 mais 240, 390. Vamos simplificar aqui, ó. Corto zero. 24H. Eu não simplifiquei aqui, mas poderia ter simplificado, tá? 24H é igual a 39 vezes 30. H vai ser 1.170 dividido por 24. E essa conta aqui, grande, vai dar 48,75. Resposta certa, letra C. Ok? Olha para essa questão 8 aí, pessoal. O perímetro do triângulo ABC mede x unidades. Vou marcar aqui, mas até agora não tem nada. Eu sei que tem um triângulo ABC e que o perímetro dele, ou seja, a soma de todos os lados, é x. O triângulo DEF é semelhante ao triângulo ABC e sua área é 36 vezes a área do triângulo ABC. Então, olha, a razão entre as áreas é 36. E eu aprendi que a razão entre as áreas é k ao quadrado, sendo k a minha razão de semelhança. Certo? Então, se a minha razão entre as áreas é 36, o k ao quadrado é 36. Então, a minha razão de semelhança é 6, porque 6 ao quadrado dá 36. Ele não quer a razão entre os perímetros. Olha, ele quer o perímetro de DEF. Qual é a razão entre os perímetros? A razão entre os perímetros é k, que é 6. Então, quer dizer que o grande tem um perímetro 6 vezes maior do que o pequeno. Se o pequeno tem perímetro x, o perímetro do grande vai ser 6x. Resposta certa, letra C. Ok? Continuando aqui com a questão 9 agora do Cefet Minas, fala que a figura abaixo mostra o esboço dos terrenos S1, S2 e S3, em que o quadrilátero BDF é um retângulo. Então, o que eu já sei aqui? Se é retângulo, eu sei que esse ângulo aqui é reto. Ó. Esse é reto, esse é reto, esse é reto e esse é reto. E os segmentos CD e BD medem, respectivamente, 30. CD mede 30. Lembra dessa palavra respectivamente? O primeiro mede o primeiro valor. O segundo mede o segundo valor. BD é 60. Sendo assim, é correto afirmar que a área do terreno... Aí ele compara, ó, S3 com S2, S1 com S3. Vamos pensar um pouco. Concorda comigo que se esse ângulo de cá é reto, para o outro lado eu também tenho um ângulo reto? E aqui em cima eu também tenho um ângulo reto? E que se aqui mede um ângulo alfa, por eu ter retas paralelas cortadas por uma transversal, aqui em cima também mede alfa? Então, olha o que eu tenho aqui de interessante. O triângulo grandão ABC, ele tem um ângulo reto e um ângulo alfa. O pequenininho, EDC, também tem um ângulo reto e um ângulo alfa. E o AFE
também têm um ângulo reto e um ângulo alfa. Então, eu posso dizer que esses caras são semelhantes. Os três triângulos são semelhantes, pelo caso AA, ângulo, ângulo. Eu encontrei dois ângulos, reto e alfa, que também se encontram no pequenininho e no médio. Então, eu posso afirmar que os lados desses triângulos são proporcionais. Agora, vamos pensar, olha, se CD é 30 e DB é 60, de C até B vai medir 90, porque eu estou juntando esses dois segmentos. Pensa comigo. Eu acabei de dizer que os triângulos são semelhantes, então os lados são proporcionais. A divisão do lado do triângulo maior pelo lado do triângulo menor vai dar a minha constante de proporcionalidade, a minha razão de proporção, que eu chamo de K, lembra? Está lá no vídeo de explicação isso aí. Então, vamos pensar primeiro no S1 com S2, tá? Olha aí. No S1 com S3, desculpa. S1 com S3. Olha para cá. No meu triângulo pequenininho, o lado dele mede 30. E no meu triângulo médio, o lado mede 60. A proporção, a minha razão, vai ser a divisão 60 por 30. Isso quer dizer que todos os lados do meu triângulo aqui de cima medirão o dobro dos lados correspondentes do triângulo de baixo. A razão entre os triângulos é o K, a razão entre os lados dos triângulos. E no grandão, no todo, S1, o pequenininho, com o todo agora. A razão vai ser 90 sobre 30, porque os lados correspondentes no triângulo grande mede 90 e no triângulo pequeno mede 30. Então, a razão entre esses triângulos é 3. Eu aprendi que quando a razão entre os lados é K, a razão entre as áreas é K ao quadrado. Então, entre esse meu triângulo e esse aqui, que os lados são o dobro, a área vai ser 2 elevado ao quadrado 4 vezes. Então, a área S3 é 4 vezes a área S1. E como a razão entre o triângulo inteiro e o pequenininho, essa razão é 3, a razão entre as áreas vai ser 3 ao quadrado, 9. Então, quer dizer que a área do triângulo inteiro, é 9 vezes a área de S1. Mas quem é a área do triângulo inteiro? É S1 mais S2 mais S3. S1 mais S2 mais S3 vai ser 9 vezes essa areazinha pequena. Agora, pensa comigo aqui. Eu não disse aqui em cima que S3 é 4 vezes a área de o S1? Bem devagar, hein? Ó, eu tenho aqui que S3 é 4 vezes S1. Aqui não tem S3. Eu posso substituir o S3 por quem? Por 4S1. Então, eu vou ter S1 mais S2 mais 4S1 igual a 9S1. S1 mais 4S1, 5S1. Está somando, vai passar para o outro lado diminuindo. 9S1 menos 5S1, 4S1. Então, eu chego à conclusão que o S2 ele também mede 4S1. Repara, o S2 ele tem a mesma medida do S3. Ambos medem 4S1. Então, eu posso dizer que S2 é igual a S3. Resposta certa, qual é? Letra A.
S3 é igual à área do terreno, S2. Ok? Olha essa 10 agora que caiu no Enem de 2013. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 e a 4. Aí você já olha no desenho, tem o 6 aqui, que é a altura de um poste, tem o 4 aqui, que é a altura do outro poste, e aqui eu tenho essa haste, que eu não sei a medida. É um Hzinho aqui, tá? Não sei quem é esse H. A figura representa a situação real na qual os postes estão descritos pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo. Então, aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho um ângulo reto, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. O solo é o segmento AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste? EF, é exatamente o que eu marquei aí, né? Eu quero saber a altura dessa haste. Vamos pensar. Concorda comigo que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são ângulos opostos pelo vértice? Se eles são ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, alfa e alfa. Outra coisa que eu posso dizer é o seguinte: esse cara aqui, que está perpendicular, e esse cara aqui, que também está perpendicular, não formam retas paralelas? Se eles formam retas paralelas, e aqui eu tenho uma transversal, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, é igual a esse ângulo de K, que eu vou chamar de beta também, porque eles são ângulos alternos internos. Então, o que eu acabei de ver aqui? Olha, o meu triângulo ACE tem ângulos alfa e beta. E o meu triângulo BED também tem ângulos alfa e beta. Quando dois triângulos têm dois ângulos iguais entre eles, eu posso dizer que eles são semelhantes. Os triângulos AEC e BED são semelhantes por qual caso? Pelo caso ângulo, ângulo. Logo, se os caras são semelhantes, eu posso dizer que os lados são proporcionais. Mas não só os lados. Tudo é proporcional. Tudo é proporcional. Então, eu vou pensar no seguinte, olha aqui. Você concorda comigo que esse segmento aqui é a altura, vou chamar de Mzão, é a altura do meu triângulo BED, e esse pequenininho aqui, que eu vou chamar de Mzinho, é a altura do meu triângulo CEA. E como é a altura, repara que aqui eu fechei um retângulo, olha. Então, eu posso dizer que aqui é Mzinho e posso dizer que aqui é Mzão. Ok? Então, eu posso dizer o seguinte. As alturas, elas estão na mesma proporção que os lados. Então, olha para cá. AF, que é o Mzinho, está para BF, que é o Mzão, assim como 4 está para 6. AC está para BD. Você pode comparar a altura com lado? Sim, porque eles têm a mesma razão de semelhança. Então, eu posso dizer o seguinte, que AF sobre BF vai dar 2/3, porque eu simplifiquei aqui a minha fração por 2. E lembra que toda vez que for razão, eu posso colocar uma letrinha aqui
Eu posso dizer que o AF é 2K e o BF é 3K. É uma constante qualquer. Ok? Então, aqui não vai ser mais M para a gente. Aqui vai ser 2K e aqui vai ser 3K. Agora, vamos pensar no seguinte. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, ok? Vou chamar esse ângulo de θ. Olha para esse triângulo pequenininho aqui, AEF. Ele não é ângulo reto e ângulo θ? Olha para o triângulo grandão, ABD. Ó, esse aqui, grandão. ABD, lá em cima. Esse triângulo também não é retângulo e tem um ângulo θ? Então, eu também posso dizer que esses caras são semelhantes pelo mesmo caso ângulo-ângulo. Então, os lados desses triângulos também serão proporcionais. Lados correspondentes sempre, tá bom, pessoal? Então, o que eu tenho aqui? Olha, AF está para AB, porque o lado correspondente é isso tudo aqui, ó. E quanto mede isso tudo? 2K mais 3K. Isso aqui vai medir 5K. Então, AF está para AB, assim como EF, que é o meu Hzinho, está para 6. Olha aí. Lados correspondentes é que formam a fração, ok? Então, 2K sobre 5K é igual a EF sobre 6. Posso cortar o K daqui com K daqui? Pode. 2/5 vai ser X. Eu chamei aqui de H, mas pode ser X, tá? Multiplicou cruzado. 5x é igual a 12. X vai ser 12 dividido por 5, que dá 2,4. Essa é a altura da haste. Resposta certa, letra C. Ok? Olha agora a última questão dessa lista, a questão 11, caiu na UERJ em 2019. Os triângulos A1, B1, C1, A2, B2, C2 e A3, B3, C3, ilustrados abaixo, possuem perímetros P1, P2 e P3. Então, vamos lá. Vamos entender quem é quem aqui, ó. Quem é A1, B1, C1? É esse triângulo inteiro, ó. A1, B1, C1. Esse triângulo inteiro, amarelinho, é o A1, B1, C1. Quem é o triângulo 2? A2, B2, C2. É esse triângulo laranja aqui, ó. A2, B2, C2. Quem é o triângulo A3, B3, C3? Quem é? É esse pequenininho aqui. Preciso entender quem são os triângulos envolvidos na minha história. Possuem perímetros, eu sei que perímetro é a soma de todos os lados, P1, P2, P3. Os vértices desses triângulos, a partir do segundo, olha só que informação importante, ó. Os vértices são os pontos médios dos lados. Ou seja, dividiu aquele segmento ao meio. Admita que A1, B1 é igual a B1, C1, que é igual a 7. Então, A1, B1, 7. B1, C1, 7 também. E A1, C1 é igual a 4. Certo? Ok? Então, A1, B1 é 7. A1, C1 é 4, tá aqui. E B1, C1 também é 7. O que ele me disse? Que cada vértice é o ponto médio. Então, ele dividiu esse lado ao meio.
vai ficar 3,5 para um lado, 3,5 para o outro. Lá em cima, aqui no lado que media 4, vai ficar 2 para um lado, 2 para o outro. E nesse outro lado aqui, vai ficar 3,5 para um lado, 3,5 para o outro. Vamos raciocinar. O ângulo A1 aqui não mede alfa. Pensa nesse triângulo pequenininho. 2, 3,5 com alfa no meio. E olha o grande, 4, 7 com alfa no meio. Os lados não são o dobro dos lados do pequeno? E o ângulo no meio é igual? Então, eu posso afirmar que o triângulo inteiro e esse meu triângulo pequenininho são semelhantes pelo caso LAL. O mesmo eu posso raciocinar no meu outro triângulo aqui em cima. 2,5, 3,5 e beta, 4, 7 beta. Também são semelhantes pelo caso LAL. E aqui no meu cantinho direito, eu tenho o meu ângulo θ, 3,5, 3,5 θ, e no grande 7, 7 θ. Também são semelhantes pelo caso LAL. Se eles são semelhantes, todos os lados têm a mesma proporção. Eu não vi que cada lado aqui é metade do grande? Então, se eu já tenho 2,5 e 3,5, falta 3,5 para completar. 2,5, 3,5, lá em cima 3,5 para completar. E aqui no meu cantinho direito, 3,5, 3,5, 2 para completar. O meu triângulo A2, B2, C2 tem os lados iguais à metade do meu triângulo original. E como aqui é ponto médio, também continua dividindo o meu lado ao meio. Então, onde estava 3,5 fica, onde estava 2, fica 1 para cada lado. Onde estava 3,5, 1,75 para cada lado. Certo? Partindo do mesmo raciocínio que eu usei aqui, semelhantes pelo caso LAL, o meu terceiro triângulo, o triângulo de dentro, tem medidas 1,75, 1 e 1,75. Agora, vamos calcular os perímetros? Olha aí. Quem é o perímetro de A1, B1, C1? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar 4 mais 7 mais 7. Quanto que dá 4 mais 7 mais 7? 18. Agora eu vou olhar para o meu triângulo 2. A2, B2, C2, que tem perímetro P2. Olha aí. Quem são os lados? 3,5, 2 e 3,5. 3,5 mais 2 mais 3,5. 3,5, 3,5, 7 com 2, 9. E quem é o meu terceiro perímetro? É do triângulo A3, B3, C3. Quais são os lados dele? 1,75, 1 e 1,75. Somando isso, vai dar quanto? 4,5. O que eu posso dizer sobre os perímetros? Repara uma coisa aqui. Daqui para cá, não dividiu por 2? Dividiu por 2, né? E daqui para cá também dividiu por 2. Então, eu tenho uma progressão geométrica de razão meio. Resposta certa, letra C. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. Se não, já sabe o caminho. Coloca aí no comentário que eu tiro sua dúvida, tá bom? Muito obrigado, bons estudos. Tchau, tchau.